Como que era a tua rotina? Quantas horas você trabalhava por dia? Desde o começo trabalhava 18, 20 horas, chegava em casa, dormia até no sofá mesmo, não dava tempo de chegar na cama. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Meu nome é Tereza Rocha. Meu nome é Robson Martins. Show de bola! E hoje a gente está aqui com o Robson Martins, um empresário, cliente nosso, e a gente vai contar a história dele. Ele chegou aqui em junho, em um dos nossos treinamentos, numa situação, a empresa dele estava numa situação de acumulado 250 mil de prejuízo nos 6 primeiros meses do ano, e em apenas 3 meses ele reverteu a situação e no acumulado do ano a empresa dele está no lucro. E ele vai contar um pouquinho para você como foi essa história, né, do prejuízo ao lucro. É isso aí. E aí, Robson, conta aqui, para quem está ouvindo a gente, conta aqui pra gente como um pouquinho da história da sua empresa. Quanto tempo tem a empresa, o que tua empresa faz, o nome da empresa. Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais o cenário. Vamos lá, Marcelo. A empresa tem 14 anos, né? Ela se chama Silvas Hortifruti. Eu faço distribuição de frutas, legumes e verdura para todo o segmento de cozinha industrial em São Paulo, né? Que nós fazemos. E comecei a empresa de uma necessidade, né? Uma necessidade que eu trabalhei 12 anos numa empresa do mesmo segmento meu, só que eu era comprador. E aí o desafio, né? Eu apenas só sabia essa função, né? E aí eu fui me escalar a ser empresário. E aí, sabendo apenas uma função, apesar desses 14 anos, cada vez mais você vai precisando aprender, e os desafios estão aí na sua frente cada dia mais, né? E essa empresa que saiu do zero, quando você montou ele, você tinha dinheiro para montar? Não. Como que foi? Eu só tinha o crédito. Só tinha o crédito? Né? Eu só tinha um comprador, conhecia bastante fornecedores e o pessoal aposta, mas com o pé atrás, né? E você vai conquistando isso, né? E foi assim que a Silvas começou. Você tinha um pouquinho de conhecimento e zero de juízo, é isso mesmo? Teoricamente sim, né? Porque nem dinheiro para comprar os primeiros carros eu tinha. Peguei emprestado para fazer essa compra da primeira Kombi, né? Nós vamos chamar assim, e aí esse desafio. Mas a minha esposa que estava comigo, na verdade foi ela que fundou, né? A Silvas, e a gente entrou nessa juntos depois de uma semana. Que ela começou e eu... E foi moleza isso daí? Como que foi? Rapaz, não tem moleza não. Foi não muito moleza? duro. É? Foi muito difícil. Foi questão de trabalhar... Acho que desde o começo trabalhar 18, 20 horas era praxe para nós, né? Mas você montou a empresa, começou a ganhar dinheiro no primeiro mês? Como que foi isso? Quando montou, a gente vai ganhando, porque a gente só queria o sustento, né? Quantas pessoas trabalhavam nessa época, quando você fundou? Eu e a Elza, minha esposa. Só vocês dois? Eu e ela e uma Kombi. E aí a gente foi trabalhando. Nós vendíamos laranja, né? Nós vendíamos laranja, pegava a laranja de um distribuidor e começamos a vender. Né, para oferecer aqui em Pinheiros, né, em São Paulo. De vendedor da laranja a mega empresário. O Mega fica por minha conta. conta. Mega fica por sua conta, né? Mas estamos no caminho. Estamos no caminho. 100 funcionários, não é? Isso, nós estamos com 100 funcionários. Quase 100. Mas beberam um pouquinho. Depende do turnover. Legal. Hora mais, hora menos. E aí você foi nesse aprendizado, onde você comprava, colocava na Kombi e entregava. A minha habilidade é comprar, né? E desde então a minha menos habilidade é vender. Então minha esposa fazia essa parte e eu fazia a parte de venda. Um era zagueiro, outro era centroavante. Exatamente. Meio de campo era tudo embolado. Depende tinha. Depende, de vez em quando tinha expulsão, aí você tinha que fazer as duas E aí, quando você montou o primeiro centro de distribuição, assim, da sua empresa? Na verdade, o primeiro centro de distribuição foi na minha garagem. Então teve uma primeira Kombi, depois veio a necessidade da segunda Kombi e os clientes foram chegando e toda a necessidade, porque hoje a gente distribui frutas, verduras e legumes, mas a gente começou com a laranja, né, da necessidade do cliente, né? Você fala um pouco disso na imersão. O cliente falava, só tem laranja, você não tem um tomate, você não tem uma alface, né? Você não tem uma cebola. E aí a gente começou atendendo essas necessidades do nosso cliente. E, claro, eu tenho essa ótica hoje. No momento, eu estava só querendo ganhar que era a minha meta, né? Era ganhar R$100 por dia com
com essa empresa, né? Então não tinha essas coisas que a gente aprendeu, né? De meta, de RH, essas coisas que hoje a gente tem um pouco mais de clareza, mas na época era só no peito mesmo. Sabe uma coisa interessante, Robson? A gente tem vários clientes do setor agro, né? Legal. E de hortifruti, de orgânico. E é impressionante porque a gente não... Para quem é da cidade grande, do serviço, do produto, não enxerga direito esse mercado, né? Todos os clientes que a gente tem nesse segmento são empresas assim, mais de 100 funcionários, as empresas crescem bastante e impressionante o poder que esse segmento, esse setor tem, né? E aí você foi em 14 anos de uma Kombi para uma empresa com 100 colaboradores, com faturamento razoável não, significante, né? Quando a gente pensa numa pequena e média empresa. Nesse crescimento todo, o que você encontrou de dificuldade? Marcelo, desde pessoas, né? O trato de pessoas, né? Também não é uma habilidade alta que eu tenho, né? Uma habilidade menos que eu tenho. Então, assim, de lidar com pessoas foi um desafio muito grande, né? Às vezes, como a gente não aprendeu, né? Isso, né? O ramo agro, ele é muito bruto, né? Não tem aquela entonação de voz, essas coisas que no meio digital tem, né? Lá manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, e era assim, né? Na verdade, aprendi assim, a gente tende a replicar. Então, para você quebrar isso e começar a entender, fica mais fácil uma conversa com a pessoa do que gritar e impor. E as dificuldades foi justamente isso, que o turnover, ele começou... Alto, mão de obra não é tão qualificada assim. E aí você acaba, preciso recomeçar. Demitir uma pessoa hoje, preciso recomeçar. Tá bom, você demitia sem planejamento nenhum. Quem é que vai fazer? Eu. Né? E aí saía você lá no operacional. Total. E nessa de ficar no operacional, as coisas iam acontecendo e chegou uma hora que o lucro virou prejuízo. Foi isso mesmo? Foi. Claro que foi uma das questões que foi por erro na estratégia, né? A gente começou o ano com uma estratégia e acabou não findando, né? Aí no meio do ano a gente começou a estar olhando, revendo, né? Porque a gente chegou a ter 280 mil de prejuízo. 280 né? mil acumulado nesses primeiros 6 meses. Então foi muito... Aí você veio pro EAG... Nesse momento, né? Nesse momento. Eu procurei... Como que você estava quando você chegou no EAG? Emocionalmente falando? Olhando pro seu negócio? Apreensivo, Marcelo. Apreensivo que... Na verdade, no ano de 16, 17, a gente já perdeu uma boa grana, né? Já tinha perdido dinheiro. Já havia 2 anos perdendo dinheiro. 18 foi sensacional para nós. Mas 17, falei, mais um ano, cara, que eu vou precisar... tirar do bolso, né? Que 16 e 17 a gente perdeu uns 800 mil reais no ano. E eu não tive a consciência de reagir. E aí 2018, ganhamos 1 milhão. E, cara, 2019 eu falei, acho que a gente comemorou tanto, né? Que falou, não, vai acontecer facilmente. E não aconteceu. E não aconteceu. E aí, 280 mil de prejuízo, 6 meses. Como que você descobriu a gente? Como que você chegou aqui? Então, eu fui procurar ajuda. Minha esposa estava passando num terapeuta e que eu já conhecia, que na verdade essa pessoa, chama o Plínio de Souza, né? É cliente nosso também. Cliente de vocês, então. Ele me indicou, é verdade, ele me indicou você. Eu passando lá, eu contando a minha situação, falei, procura esse cara. Né? E aí ele falou a sua frase, né? Aquela frase do avião lá. Você quer falar aí? Fica mais legal você falar. Servindo cafezinho? Você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? Não, do cafezinho. Do cafezinho. Se você está servindo cafezinho, quem está dirigindo a sua empresa? Quem tá comandando o seu negócio. Né? Então, ele falou essa frase para mim e isso me incomodou. E eu já vinha meio que seguindo você nas redes sociais. E aí eu falei, deixa eu ir lá ver o que ele pode me agregar. Claro, né, você chega aqui desconfiado como todo mundo, quando todo mundo chega, eu acho, né, que todo mundo chega, ou pelo menos vai... Não é todo mundo, mas as pessoas chegam desconfiadas. Será que ele resolve mesmo? Será que ele tem ferramentas para isso? Né? E eu cheguei aqui nessa desconfiança. Né? Você veio, a gente tem alguns treinamentos, você veio num que a gente chama Alavanque Seus Lucros, que faz trabalhar as finanças, né? Foi. E durante essa imersão ali, porque você tinha um problema claro, né? Na verdade era mais que um. Sim. Você veio por causa do problema financeiro, mas você tinha outros problemas que
foram sendo resolvidos, né? Estão sendo resolvidos Sim, ainda, estão porque sendo. é uma jornada, né? Não é uma, Não para, não é uma né? corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente sempre fala isso. E aí você chegou, durante a imersão a gente fez... Você chegou a participar do desafio? Ainda em sala de aula ele participou. Ainda em Sim. sala de aula. Foi. O que você gerou lá na sala de aula quando você participou disso? Então, aí a gente conseguiu começar já com os bancos, né? Negociar o banco, negociar... As taxas de boleto, né? De boleto, de juros. juros, né? Começamos a renegociar alguns empréstimos que a gente acabou fazendo. E sem contar, assim, o foco virou para a despesa, né? A gente tinha, acho que em torno de 700 mil de despesa, e a gente começou a olhar para ela com outro olhar, né? Vamos baixar, vamos montar alguma estratégia. Nesse momento você virou o guardião da despesa e 2 meses depois você delegou, né? Para um funcionário do financeiro. Porque uma das estratégias que até você mesmo ensina vai lá, faz, mas volta para o piloto, né? Pelo menos foi. Se você não ensina isso, foi isso que eu fiz, né? Foi isso que você aprendeu. Foi isso que eu assimilei. Então eu vou lá e acabou sendo uma das estratégias. Eu fui lá onde era dentro da minha empresa, onde eram os gargalos, né? Você ensina a enxergar onde é as dificuldades, vai lá e coloca alguém, né? Contrata alguém. Na verdade, a primeira coisa que quando eu saí do IAG foi contratar uma pessoa de RH. Para me auxiliar, porque, como eu te falei, não era a minha habilidade. Pessoas contratar não era a minha habilidade. E aí eu contratei uma pessoa de RH, aliviou um pouco, mas mesmo assim precisava de uns toques, de uns detalhes, porque a velocidade do RH não é a mesma nossa. Sabe uma coisa interessante, Robson? Eu sempre falo o seguinte, né? Eu falo que a melhor hora para você buscar eficiência é quando o mercado paga pela tua ineficiência. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas empresas que estão sendo ineficientes e estão tendo lucro. Uhum. E aí a pessoa acaba não olhando para onde tem que olhar. Mas o mercado está topando pagar por essa ineficiência, então o cara está tendo lucro mesmo sendo ineficiente. Só que chega uma hora que o mercado começa a ficar mais severo e ele não paga pela ineficiência. E aí o empresário que não olha para isso, o que ele faz? Ele culpa o mercado. Porque a concorrência, porque os preços, porque o mercado, porque nesse mercado não dá para ganhar dinheiro. E na verdade, assim, ele é ineficiente. Eu sempre falo que se eu entrar em qualquer empresa hoje, eu falo isso não é de uma maneira arrogante, não. É porque sabendo o que eu sei, eu falo, se eu entrar em qualquer empresa hoje, assim, em um dia eu diminuo as despesas dessa empresa. Onde o cara não enxerga que tá gastando dinheiro de besteira, eu enxergo e diminuo as despesas. E o que eu aprendi, né, ao longo dessa jornada aí, é que assim, todo empresário está fazendo um cheque. Todo dia ele tem um cheque da ineficiência que ele faz. É o cheque do funcionário que não produz e está ali. É o cheque de um custo que ele não deveria ter e tem. De um funcionário que ele não demite, que está ali atrapalhando. É o custo de um funcionário que não demite e está falando mal da empresa. É o custo de um funcionário que produz 10 e o outro produz 20. Então, o que está produzindo 10, ele custa 10 porque ele deixou de produzir 20 igual ao outro. Então, toda empresa está fazendo um cheque nesse momento, né, que é o cheque da ineficiência e é o cheque do antecipar boleto porque não entende do financeiro, é o cheque de contratar de qualquer jeito e contrata a pessoa que não vai dar resultado, é o cheque de entregar fora do prazo e o cliente ficar chateado, é o cheque da insatisfação do cliente. Quer dizer, é um monte de cheque que o empresário faz, cheques invisíveis, né, que ele nem imagina que ele faz. Você tinha esses cheques invisíveis lá? Caramba, e vários. Acho que eu assinava um talão por dia. Foi melhor ter assinado o cheque para mim, né? Para você, com certeza. É só escolher o cheque, né? Como é que você se sentia quando você estava no meio dessa roda, né, dessa situação negativa? E você já estava com prejuízo de 280 mil. E como é que eu vou fazer um investimento se eu tô... O que você pensava? Cara, assim, será que vai retornar? Será que vai, né, um cheque grande, né? Não é tão grande não, o cheque é pequenininho, 280 mil é claro. Cheque alto. Naquele momento 20 EAG, 280 mil, esse cheque era alto. Naquele momento ele era alto, né? Mas hoje eu tenho a clareza que ele compensou centavo por centavo, né? Então, pelo que você entregou, para mim, ele compensou e vamos lá, já está pago, vamos chamar assim, já tirou da frente e agora é com... Naquele momento, com 280 mil acumulado de prejuízo, você já tinha tido 2 anos de prejuízo, 2016 e 2017. E aí, talvez o emocional abalado. Como que era a tua rotina? Quantas horas você trabalhava por dia? Marcelo, minha rotina ela era incrível, cara. Eu chegava na empresa às 6 da manhã
e saía 9, 10, né? Não Pô, tinha... Quando você falou incrível, eu ia pensar, minha rotina era incrível. Eu chegava na empresa, cara, às 10, saía meio-dia. Não. Incrível. Chegava às 6 da manhã, saía que horas? Saía 9, 10 horas da noite, cara. Né? Daquele... Sem gás nenhum. Chegava em casa, dormia até no sofá mesmo. Nem, não dava tempo de chegar na cama. Né? Então era uma... E olha que interessante. Você fazia tudo isso e a gente fala muito da empresa autonegligenciável, né? Você fazia tudo isso e tua empresa era autonegligenciável, não era? Sim. Era um sacrifício que que eu fazia e não tinha resultado nenhum. Era uma loucura. Achava que estava... Não sei se a palavra é ganhando, né? Mas achava que estava fazendo a coisa correta e, enfim... Né? Eu achava que servindo um cafezinho, né? Dava sentido a coisa. Eu ia perguntar, quando a sua empresa estava nesse momento, você não estava exercendo aquilo que você tinha prazer em trabalhar, né? Você estava apagando incêndio. Exatamente, né? Eu estava fazendo outras coisas que eu não tinha... Operacionais que eu não tinha habilidade. Então, foi daí um dos segredos dessa inversão de chave, né? Virou a chave na cabeça. Sabe uma coisa legal, Robson? Assim, ó, que eu sempre falo, porque autogerenciável, as pessoas, né, é um termo muito vago, né? E eu falo, uma empresa autogerenciável, antes de mais nada, é uma empresa que tem gestão, é uma empresa que tem indicadores, é uma empresa que tem cultura, que tem liderança, que tem meta, que cobra meta, que tem acompanhamento das coisas que estão fazendo. Isso é uma empresa autogerenciável. Processos. Tem processos definidos, tem indicadores de processos e uma série de coisas. Metas claras, as pessoas sabem exatamente o que precisa ser feito, sim, elas são cobradas por aquilo, então isso é uma empresa autogerenciável. Uma empresa autonegligenciável é uma empresa que não tem meta, não tem processo, não tem foco em resultado, as pessoas não sabem exatamente o que precisa fazer, não tem clareza, ninguém sabe onde essa empresa quer chegar, é um monte de adivinhação, não tem feedback, não tem reconhecimento, não tem comemoração, então é uma empresa autonegligenciável. Total. E aí quando a gente fala do empresa autogerenciável, tem muito cara que fala, isso não existe. E ele não entende que no dia a dia, ele chega às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sai às 10 da noite, corre atrás do rabo o dia inteiro, é negligente com o financeiro, é negligente com a contratação, é negligente com as metas, às vezes não tem nem meta. Com o desenvolvimento do time. É negligente com o desenvolvimento do time, é negligente com a busca pelos próprios resultados, é negligente com a família, porque chega em casa estourado, dorme e não no tem sofá. tempo pra... sofá. Come pizza fria, é negligente com a alimentação, não vai na academia, até a academia você está fazendo, né? Depois você foi o meu... Foi o meu mentor, foi o meu fonte de inspiração. Né? Foi. E aí, quando falar autogerenciável, fala, esse cara tá de sacanagem. Mas assim, aí o cara trabalha todo dia, ele fala, e o exemplo? O exemplo de você chegar na tua empresa às 6 horas, correr atrás do rabo, não liderar o time, não ter foco, não ter meta, não ter clareza. Esse é o pior exemplo que pode dar. Sim. Né, que a pessoa pode dar. E aí, normalmente, o que acontece com os empresários todo empresário tem medo de ser roubado. Verdade. Aí ele pega e fala assim, ou eu cuido das finanças ou eu vou colocar alguém de confiança. Da minha família. Isso da confiança pode ser a mulher ou o marido, o cunhado, o primo, o amigo, o melhor amigo, esse tipo de coisa. E é uma pessoa que não entende nada de financeiro. O que acontece quando você coloca uma pessoa incompetente no teu financeiro? Acontece o que aconteceu com o Robson. Ele veio com 250 mil de prejuízo numa empresa que tinha todas as condições de ter lucro. Aí você veio primeiro no alavanca seus lucros, aprendeu sobre finanças, chegou lá e foi ajustando. Isso, a gente foi... Tinha alguma coisa complicada que ninguém consegue entender? Não, era uma atividade simples. Era simples, era você olhar com mais atenção naquilo que estava na sua frente. Olhar né? o número, negociar, né? Porque às vezes a gente olha o número e fala, é aquilo lá e pronto. Não, quando você olhar e aquele número e fala, dá para melhorar. E acreditar que dá para melhorar. E ter meta, né? Ter meta, vou baixar tantos porcentos e conseguir, ou em porcento, ou em dinheiro, depende. E a meta tem que ser smart, né? Sim. Tem muita gente que não sabe o que é uma meta smart. Toda vez que você coloca uma meta, essa meta tem que ser smart. Ou seja, ela tem que ser uma meta específica. Você tem que conseguir mensurar essa meta. Então, se eu estou tendo 200 mil de prejuízo, a minha meta é zerar o prejuízo. A minha meta é ter 100 de lucro. Quer dizer, uma meta específica, 100 mil de lucro. Sim. Uma meta mensurável, você tem que conseguir medir. Uma meta atingível, relevante, não pode ser fácil. Sim. Pode ser uma meta babinha que tem que tirar você da zona de conforto. Você tem que dar um prazo para fazer isso. Então, quando você estava lá, você fez uma meta smart para sua dívida. Sim, na verdade... isso para vários pontos. Né? A gente começou a colocar a meta, mas assim, colocamos, né? Será que vai acontecer? E aí a gente começou a fazer plano. A ver onde estava
saindo sem a gente perceber. Onde tinha desperdício, onde foi tinha uma das desperdício. Ações que ele mais fez na Ainda parte mais, do centro de distribuição. Trabalhando com um produto extremamente perecível, tem coisa que Total. 3 dias já era, né? Já era. Chegou em 3 dias. Você jogava quantas toneladas de mercadoria fora? Marcelo, a gente não nem tinha media, controle, nem né? media. Às vezes isso era, que é um auto negligenciável. Tem uma mercadoria que em 3 dias estraga. Perecível. Todo dia ele joga a mercadoria fora e ele nem pesa sabe o quanto ele está jogando fora. A negligência. Total. Para ter um plano de ação para parar de jogar a mercadoria fora, né? A gente começou por aí, né? Primeiro a gente começou na despesa. No produto a gente não foi esse o foco. No produto. Foi na gerenciar os gastos, né? Entender por que a gente gasta. A gente tinha, eu gosto de dar um exemplo do estresse. A gente gastava R$2.000 de estresse. Só para contextualizar para a galera que está Stretch ouvindo, é uma fita, né? Stretch é uma fita que coloca em torno do pallet, por exemplo, que está com as caixas de laranja. Essa fita não tem uma cola, mas ela segura a carga no pallet. Então, todas as coisas que saíam no caminhão tava com essa fita. Isso. Aí a gente começou. Aí eu mudei para uma fita. Só que nessa fita, ela teoricamente já era mais barato. Então a gente comprou a fita, sei lá, o equipamento custou R$700 e a fita, 3 rolos de fita que dava para durar duraria um mês, mais R$100 por fita. Então, de 2.000 foi para 800. Foi para 800, né? Só nessa ação. Beleza, só que aconteceu na operação. Essa fita era mais difícil de fazer. De colocar. De colocar no pallet. Aí chegou um cara e falou assim, faz o seguinte, compra corda. A gente amarra o pallet, que é o suficiente, porque a gente amarra o pallet aqui, nós chegamos no cliente, nós temos que desfazer. E se você comprar corda, né, não precisamos mais. Beleza, eu fui lá, comprei 1.000 metros de corda, que dava R$400. E nunca mais gastou. Acabei o estresse da empresa, o estresse literal, os dois, né? E tinha um episódio aí, a compra do estresse nunca era o estresse suficiente. Chegava na 3ª semana do mês, sempre acabava, tinha que comprar mais. Então não era só 2.000. E aí depois dele ter vindo para o Alavanque Seus Lucros, ele começou a responder não. Esse é o estresse do mês. O pessoal não sabe, mas a TT, ela é uma especialista do método EAG e ela faz acompanhamento com os nossos clientes. E ela que fez o acompanhamento do Robson. Como que foi fazer o acompanhamento dele? Foi difícil, teve que dar choque nele? Ele é um cliente mais... Porque tem cliente mais fácil, cliente mais difícil. Como foi esse cliente, TT? Não, assim, foi desafiador. Porque ele chegou no momento em que ele estava sem o controle, né, da operação dele. Mas ele estava bem consciente. Como ele tinha passado por 2 processos nossos muito próximos, né? Porque ele veio no Alavanque Seus Lucros. E 2 semanas depois ele veio na imersão que a gente fala sobre cultura, liderança e gestão. Ele estava bem presente. Então a gente começou a arrumar a casa. Vamos arrumar do começo? Então a gente sentou, fez o organograma, começou a fazer as RCFs, que são as responsabilidades chaves da função de cada um, pelo menos dos coordenadores dele, para conseguir trabalhar a delegação. Para as pessoas entenderem o que elas são pagas para fazer. Exatamente, Sim. o que elas são pagas para fazer. E aí eu falei para ele, o que você mais gosta de fazer na sua operação? Porque eu sentia que ele tinha muito essa dor, assim, que ele trabalhava, corria atrás do rabo, mas eu não vi o brilho no olhar dele ali na operação, né? E aí o que ele respondeu? Compras. Aí eu falei, por que você não está fazendo isso? E foi aí a pulo do gato, né? Quando eu voltei, aí eu... Depois de fazer esse processo que a TT acabou de mencionar, coloquei as pessoas para cuidar daquilo que eu cuidava, né, mas sem habilidade nenhuma, e voltei a fazer o que eu tenho um grande know-how de experiência, que é compras, né? Então, às vezes, até de medir o desperdício e de, às vezes, correr atrás de uma bonificação pelo prejuízo, ou controlar até mesmo a compra, né? Comprar menos, né? Eu lembro que a gente colocou uma meta bem smart, bem factível, a gente parou para calcular. Robson, se você sentar na cadeira de compras, que é o que faz sentido para você, qual é o número, qual é o percentual que você acha que a gente traz mais dinheiro para dentro do negócio? E se eu não me engano era 7%, não 7%. Era? E aí eu falei, vamos trabalhar nesse número? Vamos. Ah, mas para eu trabalhar nesse número... Fez um Pareto da maior despesa. Fez. Ele falou, eu não sei quem é que vai controlar todo o resto, as outras caixinhas da coordenação, né? Eu tinha que ter um sucessor. Eu falei, então, quem é essa pessoa aí dentro? E aí a gente identificou uma pessoa para ser o braço direito dele, para ele começar a desenvolver. Ele trabalhou essa pessoa como líder. E a gente começou a desenvolver, claro, há 3 meses, né? Não tem nenhuma... Não tem mágica, é um processo. Não tem mágica, né? É uma jornada. Tá começando, iniciando a jornada, né? Então, a gente começou nessa pessoa e o restante a gente... o resultado veio da minha volta para compras.
Ah, mas o pessoal que estava lá não sabia fazer? Sabia, mas era uma outra motivação. Era um outro tipo de negociação. Era uma coisa pesada, né? E quando você faz a coisa que você gosta, que você ama, que você tem, né, prazer em fazer, aquilo ali fica fácil, né? Principalmente sabendo quanto que isso vai sair no mercado, né? Principalmente então, entendendo o cliente na ponta, que era o teu caso. Exatamente. E aí a gente começou a fazer isso e os resultados que a gente estava medindo para 7 chegou a ser 12%. Então a gente tinha uma lucratividade, sei lá, de 68, 68, a gente trouxe ela para 55, né? O número de compras, né? Então, quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor, né? Então, foi aí que veio esses ganhos, né? Na verdade, o ganho já existia, né? É aquilo que eu falo, mas você estava fazendo cheques lá dentro da tua empresa, cheques de ineficiência. Só no stretch, né? Você já pagaria 2 EAG só no que economizou no stretch. Aí você tira um custo que 68% das suas despesas para 55%, já pagou mais 150 EAGs aí pro resto da vida, basicamente. E uma receita limpa, né? Porque foi, ó, você vem pro EAG, você recebe aquela enxurrada de conhecimento, ferramentas práticas que você pode sair e aplicar no dia seguinte. Mas quando você chegou na segunda-feira, você ficou perdido para aplicar aquilo, porque é bastante coisa. Bastante né? Como coisa. Foi? Fala pra gente. Na parte do especialista, ele te ajuda a te dar essas clarezas, direciona você, né? Uma pessoa te acompanhando. O que fazer, né? Você não sai totalmente perdido com essa ferramenta, né? Do que o IAG disponibiliza pra gente. Então você já sabe onde que vai fazer. Sozinho, não dá. Eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Né? Então eu não conseguiria. E a gente na primeira sessão já começamos, o que nós vamos fazer? Planejamos estrategicamente o que nós íamos fazer e aí começamos a dar plano início. De ação, meta. Plano de ação. E esse negócio de, eu sou muito executor, né? Então quando tem a função para fazer, beleza, meta entrega, né? Plano de ação, meta e exexeção. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Eu sempre falo, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução do plano. Foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez. E isso, quando você perguntou na segunda-feira, cara, você chega e fala, você é cheio de ideia, o que você vai fazer, tal, e por um tempo eu tive que deixar um pouco as coisas de lado, deixar pegar fogo e começar a estruturar isso melhor, né? Porque aí depois disso que aí começou as coisas a ficar mais claras. E aí conta pra mim, aí você saiu, você chegou com essa bomba, né? Com esse prejuízo, aí fez os planos, né? Abriu mão de algumas coisas, né? Fez os planos, deu foco em algumas coisas e aí o resultado veio. No ano você já está no lucro. Sim, hoje né? sim. A empresa voltou a crescer, você tem uma posição que hoje você gosta de fazer, tá até indo na academia. Me conta como que tá a tua vida hoje, né? Mudou a rotina, trabalha menos, tem mais resultado financeiro, inclusive. Sim. Me conta aí, como que tá hoje? Não, Marcelo, essa parte de que eu falo que você me inspirou, né? Foi, eu treino todo dia, né? O Marcelo falava nas imersões e tal, eu falei, caramba, eu preciso pelo menos criar. Você olhou pro Marcelo e falou, nossa, o Marcelo tá bonito. Tá, né? Foi. Corpinho de 25. 47, Marcelo, 46, corpinho de 25. Aí eu falei, bom, à noite eu não tenho força para ir, né? E eu falei, vou começar. Energia, obrigado. E aí eu falei, vou das 6 às 7 da manhã, eu vou pra academia. E comecei. E aí indo pra academia, comecei a ter mais energia, né? Então eu chegava na empresa já sabendo o que eu tinha que fazer, então disposto, né? Então isso já mudou o dia, sei lá, a gente puder colocar um número em 30%, só essa parte de energia que você chega, né? Você não chega com vontade de voltar, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho, me ajudou bastante com relação aos resultados. Eu tenho para mim, Robson, eu acredito nisso. Né? Tá. Eu acredito que ir para academia faz parte do meu trabalho. Eu comecei a linkar isso daí. Eu só tenho a permissão, né? Foi uma estratégia que eu criei com eu e eu mesmo, né? Eu só posso ir trabalhar depois da academia. E hoje, cara... É que quando eu tenho assim para mim que ir para academia é parte do meu trabalho. Assim como estudar é parte do meu trabalho. Eu penso dessa maneira. Você tá você já está há um tempo, né? Eu tô há 3 meses. Então hoje, né? Que talvez é louco falar isso, mas eu sinto falta de não ir. Né? Tá começando a virar realmente, de fato, um hábito. Um hábito. Então, assim, quando eu não vou, por exemplo, a gente acabou de sair da imersão e 2 dias aqui
Eu acabei até fazendo benchmark com um rapaz de Brasília, isso foi Márcio, muito legal, né? do segmento também de né? agro. Isso. E aí na segunda-feira... LFV, né? Frutas... FLV, Frutas, Legumes e Verduras. Frutas, Legumes e Verduras. Eu passei por eles... A gente tem bastante cliente desse segmento. Eu passei por eles nos corredores e brinquei. Uau, vocês estão fazendo networking? Aí ele me respondeu, não, estou fazendo benchmarking. Achei o máximo. E a gente saiu da imersão, acho que umas 8 da noite, nós fomos lá na minha empresa, aí eu mostrei para ele como é que foi. Acabamos saindo de lá, acho que umas 11 horas, 11 e meia. E eu sou muito pragmático, né? Então, quando é 9 horas, eu já estou indo dormir. Então, quando é 10 horas, eu já estou dormindo. Mas assim, quando é 5 horas, eu já estou pronto. Então, eu não procuro não sair dessa rotina. E esse dia, eu saí da rotina. Eu olhei assim e falei, eu não vou para academia, não. Né? Eu não vou ter energia para ir para academia. Desarmou, disjuntou. Desarmei, aí eu acabei vindo já no outro dia, acordei no outro dia. E me fez falta. Faz falta. Me fez falta esse dia. É incrível falar isso, porque muitas vezes... você fala isso, as pessoas, que balela, né? O cara sentir falta de ir para academia, se fosse sentir falta de outra coisa, faria mais sentido, mas é isso mesmo. É verdade, é verdade. Aí, então, hoje a tua rotina como que é? Você consegue ir para academia, você tem maior controle das coisas que acontecem na sua empresa? Sim, Marcelo. Previsibilidade? Conta aí. Hoje, né, por exemplo, hoje é quinta-feira, faz 4 dias que eu não vou na minha empresa. Né? Então, para quem não saía de lá, né, hoje é quinta-feira, né? A gente está desde segunda que a gente estava na imersão, então não cheguei na empresa. Então, às vezes a gente controla aqui pelo WhatsApp como é que tá. Mas o número você sabe como que é, né? O número eu sei como é que tá. Antes você estava lá o dia inteiro e não sabia o número. Não. É impressionante hoje, isso, né? Hoje sai o número falando, galera, e aí, tá baixo, hein? Vamos deixar agora ou vai esperar o fim do mês chegar? Né? Que atitude a gente pode fazer hoje para que esse resultado venha? E ele está com um quadro um pouquinho menor de funcionários, porque nesse processo alguns Sim. optaram por se desligar, não se encaixaram assim nessa cultura, e a performance está mais alta. Diminui o número de funcionários, aumenta o faturamento, aumenta o lucro, aumenta a performance. Incrível. É inacreditável. É porque assim, não estava dando resultado e estava lá. E estava na empresa. Hoje não, hoje a gente está implantando uma cultura, se você não deu resultado, um abraço. Então assim, você é muito... cético, muito agressivo, não. É um real. É real. Né? Em vez de eu fazer o cheque, que faça ele nesse momento. Porque cada vez que eu admito ele lá, eu estou fazendo um cheque, como você acabou de falar, né? Então, para mim, isso não tem mais, né? Eu tenho uma frase, Robson, que eu falo assim, quando você diz sim para a pessoa errada dentro da tua empresa, automaticamente você falou não para a pessoa certa. Então, quando você fala não para a pessoa errada, você está tendo a oportunidade, a possibilidade de falar sim para a pessoa certa. Quando você fala não para uma pessoa que não está nem aí, que não entrega resultado, que não se compromete, que não bate meta, sim, automaticamente você está falando sim para que essa pessoa venha. Agora, você falou sim para uma pessoa que não bate meta, que não entrega resultado, que fica de mimimi. Sim. Né? E aí essa você pessoa está lá não para sua família, não para sua academia, não para as suas outras prioridades e para sua empresa, né? Porque não está te trazendo resultado. Sem dúvida. E aí você perguntou como é a minha rotina. Hoje eu chego na empresa, né? Eu acordo 5 horas, né? Ainda não consegui meditar, mas esse é o próximo Recomendo. E aí quando eu saio, me troco, 5h30 estou pronto, chego na academia às 6 horas, saio 7, volto para casa, tomo um banho, né? Tomo um café e chego na empresa 8 horas da manhã. Chego às 8 horas já sabendo o que eu tenho que fazer, já sabendo o que eu tenho que olhar, e fico até umas 5 horas. Né? Totalmente fora da operação. Eu vou para a operação, às vezes, certificar a qualidade de algum produto que nós recebemos ou que eu comprei. Né? E aí eu mesclo entre comprar e gerenciar ou... Tem um pouco de tático, um pouco de operacional, mas não é 90% da tua rotina. Né? Igual era. Antes do EAG, eu tinha momentos que eu entrava debaixo de um caminhão para descarregar a fruta. Né? Então, qual foi o maior resultado, a maior transformação que você viu em você e no seu negócio antes e depois do EAG? Assim, antes do EAG, eu fazia tudo. Né? Eu batia escanteio, né? Cobrava falta, ia cabecear e não tinha resultado. Depois do EAG, eu comecei a No final do dia, você não sabia o placar do jogo? Não sabia. Não sabia quanto que tinha e às vezes tinha tomado 10-0 e não tinha essa clareza. Eu ia para casa, beleza, amanhã começa outro jogo e tomava 10-0 de novo e nada de ter a clareza do resultado. É o que a gente fala que é trabalho burro, né?
Não, total. E aí eu comecei a trabalhar isso, né? Essa parte mais de você, no plano estratégico, né? De você ficar olhando os números, cobrando, né? A gente começou a montar de quarta-feira, eu e essa pessoa que assumiu um papel de liderança, junto com a gente, e começou a fazer um radar semanal. Então ali as pessoas trazem, como é que está a sua meta, né? Sua meta, o que você precisou fazer, né? E aí já sai com um plano de ação. Então você precisa entregar isso daqui para próxima quarta, né? E aí no começo, né, até criar um hábito, né, as pessoas você esqueceu que tem reunião. Então eu comecei a marcar sei lá, Facility, era 9h30 da manhã, financeiro 10h10, né, RH 11 horas. E aí eu, naquele momento ali, quarta-feira eu não fazia compras, né, deixava com o pessoal que me auxilia, falava, vocês assumem aqui que hoje é dia de eu entender um pouco como está a empresa sem estar dentro da empresa. Então hoje a gente faz um radar nas quartas-feiras, pegando as informações, já dando a distribuição fazendo plano, traçando meta e indo para cima. A meta ela já está, né? A gente faz mais um acompanhamento um follow, nesse radar. E aí, como é que tá? Você está atingindo? O que você precisa? Você precisa de ajuda? Né? Você tem alguma coisa que pode mudar? Nesse momento você começou a ter uma melhor performance na área comercial também, né? Porque você começou a olhar no detalhe, semanalmente, o que eles performavam e o que eles ficavam devendo. E aí você começou a pontuar diariamente para eles, não foi? Isso, a gente começou a fazer um painel, né? Onde estavam as metas, o que eles precisavam entregar de resultado no comercial, que isso começou a gerar uma segurança, né? E a gente, como compras também, aí nesse momento eu falo como comprador, né? E aí começou a casar. Aí a gente via os resultados, os números, né? Quanto que tinha dado, né? Qual é a diferença, né, entre compra e vendas, né? Que vai gerar um resultado para depois pagar as despesas, porque a despesa ela já está lá, né? Já está declarada. E aí começamos a trabalhar nisso e aí foi fazendo um V aí. Show de bola, um V de vitória, né? Um V de vitória. Show de bola, Robson. Olha, eu vou falar uma coisa, lógico, a gente entrega bastante conteúdo, a gente dá ferramenta, tem um acompanhamento da Tereza aí te acompanhando, mas isso só foi possível porque você resolveu pagar o preço. Não pagar o preço de fazer o curso, pagar o preço de colocar as coisas em ação, né? Pagar era o que eu mais fazia, né, Marcelo? Então isso é a parte mais fácil. Mas você pagou um preço diferente, né? Um preço de sair da zona de conforto, de sair da zona de conforto, de se permitir, de conversar com as pessoas, de dar feedback para os funcionários, de entender que a empresa tem que ter foco em resultado. Você focou uma frase importante no resultado. Pode falar. Ele, muitas vezes, ao longo do processo, ele repetia: é impressionante como o Marcelo tem razão e a empresa é o reflexo do dono. A empresa é um reflexo do dono, Isso é verdade, Marcelo. Mudou o dono, mudou a empresa. E aí tem a outra frase, né? A empresa só cresce quando o dono cresce, né? Não sei se essa frase é sua, Marcelo. Mas isso eu estou vivendo neste momento, eu estou vivendo isso. Eu estou crescendo e a empresa está vindo junto. Antigamente eu fazia a inversão, eu esperava a empresa crescer para depois eu crescer. E aí é o gargalo. Aí não vem. Aí eu tô aqui na frente esperando ela vir, né? Ou dentro dela esperando, tentando levar e não vai. Tem uma frase de um mentor meu, Michael Gerber, e ele fala que é antinatural que a empresa não cresça por limitações pessoais do dono da empresa. Bonito isso. Total. Né? É bonito, né? Antinatural. Eu acredito também, Marcelo, que o dono, né, de pequenas e médias empresas, ele é o culpado disso. Muitas vezes a empresa não cresce justamente porque ele é o culpado, só que às vezes ele nem sabe que ele é o culpado, né? Então, ele fica procurando o culpado, mas às vezes, ou na maioria das vezes, é ele mesmo o culpado. Então, quando ele tem essa clareza... Eu não diria que ele é culpado, mas o que acontece é o seguinte, são falsas premissas. Porque qual que é a falsa premissa? O cara monta uma empresa, normalmente igual eu montei a minha, igual você montou a tua. Sai do nada, sim, com muita vontade e disposição e zero juízo. Total. Tá? Mas com vontade e com disposição, ele tem um primeiro sucesso. Passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele atingiu uma vida que ele não tinha antes. E ele fala, eu sei a fórmula do sucesso, eu cheguei até aqui fazendo isso. E ele acredita que
continuar fazendo isso vai fazer ele continuar tendo sucesso. É o suficiente, né? Só que não. Aí acontece igual aconteceu com você. 2 anos seguidos de prejuízo, aí 1 ano que salvou, aí é 2 anos que fica ruim, é outro que salva. E aí, para ele chegar num próximo nível, ele tem que desenvolver novas habilidades. Então, eu não diria que é culpado, eu diria que ele assume falsas premissas em acreditar em coisas que não dão resultado no longo prazo, mas ele insiste naquilo e aí não aprende o que precisa aprender, não desenvolve o que precisa desenvolver para chegar no próximo nível. Mas tem um ponto, né? Que a mesma energia que fez com que você criasse essa empresa, tá? A partir do momento que você se viu num momento de dificuldade, você utilizou essa mesma energia para dar a volta por cima, só que dessa vez munido de conhecimento. Mas eu falo, o conhecimento por si só não gera transformação. O que gera transformação é você... porque o conhecimento te dá inteligência, né? Mas a sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é você pegar esse conhecimento, colocar em prática na tua vida e aprender, porque ele não é uma linha reta. Você tem um aprendizado com erros e acertos. Sim. E aprender através do momento que você aplica o conhecimento, ter esse aprendizado como empresário. E você conseguiu esse resultado, Robson, porque você foi lá e você fez, e você aprendeu. Nem tudo é um mar de flores, tem coisa que você faz e dá errado, tem coisa que você faz e dá certo, mas você estava disposto a passar pelo processo. Então, o resultado disso é que de 250 mil de prejuízo em 6 meses, em 3 meses, você voltou para o lucro e vai fechar o ano aí com chave de ouro. Sem dúvida nenhuma. Uma última palavra aí, o que você falaria para um empresário que está te ouvindo agora e quer alavancar o lucro dele, está com a dificuldade, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer? É autorresponsabilidade, né? Só depende dele tentar fazer acontecer. Ninguém vai chegar e lá, ele vai contratar o melhor profissional de qualquer área, achar que vai dar resultado. É ele que tem que mudar. Ele é a bala de prata. Ele é a bala de prata. Entendeu? Ele que vai ter que ir atrás. Então, se você empresário está vendo a gente em algum lugar, é você que tem que mudar. Não podemos terceirizar isso. E você mudando aquilo que você acredita, a forma de você trabalhar, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, né? E a gente cai para dentro de um treinamento como o EAG. E aí você nos dá clareza, nos ensina. Né? Para mim, um dos maiores ensinamentos que você pode ter dado é o código de cultura, que eu nunca imaginei na minha vida que tinha que ter, que precisaria daquilo, o que era um código de cultura. Né? E às vezes as pessoas, pequenos empresários, não sabem o que é isso. Né? Não sabem nem como montar, o que fazer, por que faz sentido fazer esse código de cultura. Então, as pessoas não sabem o que ele representa. Né? Então, quando a gente vem para um EAG e a gente começa a ter essa clareza, cara, muda. Clareza é o poder. É o poder. Então, só para finalizar, eu falei, vai buscar essas informações que dá para virar o jogo, que dá para você ter esse resultado, né? Aí uma frase que você falou que não é sua, né? Mas eu intitulei como sua, que resultado é igual mandioca, é arrancado, Marcelo. Tem que arrancar o resultado, né? Não tem outra conversa, né? Já trazendo um pouquinho pro meu play, né? Igual mandioca, tem que arrancar o resultado. Né? Então não tem arranque de mandioca fácil. Então achar que vai... Tem que ter processo, né? Tem que ter processo, exatamente. Show de bola. Então, obrigado, Robson. Muito obrigado. Obrigado, Tereza. Eu queria agradecer a oportunidade de ter acompanhado o processo, de ter passado por essa jornada de transformação e, na verdade, a gente ainda não chegou no final, né? Verdade. Eu espero que a gente siga aí, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa, que para mim foi bem significativa, foi um marco na minha trajetória dentro do EAG. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E eu agradeço você, Robson, agradeço você, Tereza, e a gente vai ficando por aqui. E só para avisar vocês, toda quinta-feira, às 6h41 da manhã, tem episódio novo, podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você a tornar a sua empresa autogerenciável. Fui! Tchau, gente! Tchau, gente!